Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental do direito administrativo, os atributos do ato administrativo. Sabe, aquelas características que dão todo o poder e a validade para as ações do governo? Então, o nosso papo aqui é para entender de um jeito bem claro o que faz um ato da administração pública ser tão diferente, por exemplo, de um contrato que a gente assina, sabe? Por que será que eles têm essa força, essa natureza tão especial? Pois é, uma pergunta excelente, né? E a resposta para ela está justamente nesses tais atributos que a gente vai ver agora. São eles, essas qualidades especiais que garantem que as decisões do governo pensem no bem de todo mundo, no coletivo, e não só no interesse de uma pessoa. É o famoso princípio da supremacia do interesse público mostrando a sua cara. Bom, e para começar, vamos falar daquele que é a base de tudo, o pilar dos outros atributos, a presunção de legitimidade e veracidade. Tá, mas o que isso quer dizer na vida real? Pensa assim, todo ato que a administração pública faz já vem com um selo de qualidade de fábrica, sabe? A gente parte do princípio que ele está certinho, que está de acordo com a lei. Isso até que alguém chegue e prove que não está. É uma presunção, mas não é absoluta. No direito, a gente chama isso de presunção iuris tantum, ou seja, ela é relativa, ela pode ser derrubada com prova. E olha só que detalhe importante para a gente não confundir. A legitimidade tem a ver com o ato estar de acordo com a lei. Já a veracidade, bom, essa tem a ver com os fatos. A gente assume que o que a administração escreveu ali, o que ela alegou, é verdade. Então são duas coisas. Presume-se que o ato é legal e que os fatos que o motivaram são verdadeiros. Ok, mas por que existe essa presunção toda? Faz todo sentido, olha só. Primeiro, a máquina pública precisa ser ágil, né? Imagina se toda decisão precisasse ser aprovada antes de valer. Não ia funcionar. Segundo, esses atos não são feitos de qualquer jeito. Eles seguem todo um rito, um procedimento para garantir que a lei está sendo seguida. E por último, claro, eles são a expressão do poder do Estado agindo em nome de todos nós. E a consequência mais direta e talvez a mais importante disso tudo é a seguinte: a inversão do ônus da prova. O que isso significa? Se alguém acha que um ato é ilegal, não adianta só falar. A pessoa que alega é que tem que correr atrás e provar. E enquanto essa prova não vem, o ato continua lá, valendo e produzindo seus efeitos normalmente. Beleza, então o ato é presumido como legal. E aí? Bom, e aí vem a sua força de imposição. E é isso que nos leva direto para o nosso segundo atributo, a imperatividade. Imperatividade, o nome já dá uma boa pista, né? É a capacidade que a administração tem de impor obrigações para a gente, quer a gente concorde com elas ou não. Pensa numa ordem de interdição de um restaurante que não está seguindo as normas de higiene. Não é uma opção, tem que cumprir. E por quê? Porque, de novo, o interesse da coletividade, a saúde de todo mundo, está acima do interesse do dono do restaurante. Mas um ponto de atenção aqui. Nem todo ato administrativo é imperativo. Não sai por aí impondo tudo. Por exemplo, atos que só declaram uma situação, tipo uma certidão de nascimento, ou aqueles que a gente mesmo pede e concorda, como uma licença para construir uma casa. Esses não são impositivos. Faz sentido, né? Certo. Então, a administração pode impor uma obrigação. Mas e se a pessoa simplesmente não cumprir? Como é que a administração faz valer a sua decisão? É aí que entra o nosso terceiro atributo, um dos mais poderosos, a autoexecutoriedade. Esse aqui é impressionante, de verdade. Autoexecutoriedade significa que a administração pode, executar as próprias decisões, com as próprias mãos, digamos assim, sem precisar bater na porta do juiz e pedir uma ordem. Por exemplo, se um fiscal apreende uma mercadoria estragada, a vigilância sanitária pode ir lá e destruir o produto. Direto. Ponto final. A diferença para o nosso dia a dia, no direito privado, é gritante. Pensa só, se alguém te deve dinheiro de um contrato e não paga, o que você faz? Você precisa entrar na justiça, né? Não dá para ir lá e pegar o dinheiro à força. Já a administração, em muitos casos, pode agir direto. Isso garante que o interesse público seja protegido de forma muito mais rápida e eficaz. E dentro desse poder todo da autoexecutoriedade, a gente pode enxergar duas coisas diferentes. De um lado, tem a exigibilidade. É quando a administração usa meios indiretos para te convencer a cumprir a ordem. Tipo, aplicar uma multa. A multa te pressiona a fazer o certo. Do outro lado, tem a executoriedade propriamente dita. Aí o negócio é direto, é ação material. É a prefeitura indo lá e demolindo uma obra irregular que ameaça cair. Mas, de novo, calma lá que também tem exceção. O exemplo mais clássico de todos é a cobrança de multa. A prefeitura pode te multar, isso é um ato administrativo. Mas, se você não pagar,
Ela não pode simplesmente pegar o dinheiro da sua conta. Para isso, ela precisa entrar na justiça com uma execução fiscal. A mesma coisa acontece numa desapropriação quando não tem acordo amigável. Bom, a gente falou de tanto poder, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade. A pergunta que fica é: o que impede a administração de sair por aí fazendo o que bem entende? A resposta é o nosso último atributo, que na verdade é uma grande garantia para todos nós: a tipicidade. A tipicidade nada mais é do que uma consequência do princípio da legalidade. Ela funciona mais ou menos como no direito penal. Só existe crime se estiver previsto em lei, certo? Aqui é parecido. O ato administrativo tem que corresponder a um modelo, a uma figura que já está prevista na lei, com um objetivo específico. Isso amarra as mãos da administração e a impede de sair inventando atos e medidas que não existem. É, sem dúvida, uma proteção fundamental contra qualquer tipo de abuso ou arbitrariedade. E aí está, presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Esses são os 4 atributos que dão a cara e a força para o ato administrativo. Entender isso é entender como o Estado funciona. Bom, espero que essa conversa tenha ajudado a clarear as coisas. Se gostou do conteúdo, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, no @focado em prefeitura, e claro, confira nossas outras explicações aqui no YouTube. Até a próxima!